De volta com o nosso podcast, conforme prometido no final da parte um do nosso primeiro bloco, aqui estamos de volta com a sequência da nossa conversa. E se você assistiu lá o nosso vídeo, eu tenho certeza que você vai continuar ouvindo aqui o nosso bate-papo com a Ana Cláudia da Martech, que está aqui conosco, a fundadora da Martech, a grande responsável pela existência dessa instituição. E hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Márcia Cristina Sampaio Mendes, que já conversou conosco aqui. Eu já falei o currículo dela lá atrás, o currículo dela deu quase meio podcast. Mas a doutora Márcia é juíza federal titular da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, e nós estamos aqui falando sobre trabalho infantil, sobre exploração e sobre também a aprendizagem de adolescentes através de instituições como a Martech. Doutora, este ano o ECA está completando 35 anos. E há que a gente aplaudir aqui, bater palmas para essa data muito especial, mas também a gente precisa, num episódio de podcast como esse, que está sendo assistido, sabe Deus por quem, em falar o que é o ECA, o que significa o ECA e o que é essa sigla ECA. Muita gente conhece já o que é, mas eu vou deixar para a senhora falar isso para a gente, por favor. Obrigada pela oportunidade. O ECA é a sigla de Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma normativa, um conjunto de artigos que regulamenta a Constituição Federal. A Constituição de 1988 determinou que nós, no Brasil, os legisladores infraconstitucionais, né, os legisladores, regulamentassem o que a Constituição chamou de princípio da proteção integral. Porque até 88, crianças e adolescentes no Brasil não tinham direitos, eram sujeitos de tutela. Os adultos cuidavam das crianças e adolescentes. Então, eles não tinham direitos, eles eram sujeitos tutelados. E a partir de 88, o Constituinte disse que eles tinham direitos. E o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, passou a cuidar de crianças como sujeitos em formação, porém com direitos. E que direitos são esses? Direitos à plena educação, à saúde plena, a uma vida digna, como nós adultos. Então, o ECA faz isso. O ECA diz que crianças têm todos os direitos, que devem ser ouvidos de maneira ativa, de maneira cuidada. É isso que o ECA faz. E o trabalho infantil é uma violação de direitos previstos no ECA. E o ECA já está completando 35 anos 35. neste ano de 2025. E, logicamente, com a institucionalização ou com a instituição deste estatuto, muitos avanços vieram para a sociedade no combate ao trabalho infantil, não é isso, doutora? Sim, o ECA é considerado, é bom a gente pensar nisso, como um conjunto de leis, conjunto de artigos mais completo do mundo. Olha que Então, quando a interessante. gente critica, que houve críticas ao ECA aqui no Brasil, a gente precisa se orgulhar do ECA. É, o, foi criado a centenas de mãos, inclusive pela Unicef. Sim. Técnicos da Unicef vieram ao Brasil ajudar a escrever o Unicef, porque a OIT, a ONU, quando escreveram a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, olharam para o princípio da proteção integral da Constituição Federal e se encantaram com o artigo 227. Então, mandaram delegados para o Brasil para ajudar a escrever o ECA. Então, quando você ouvir alguém criticando o ECA, pense, um estatuto elogiado no mundo inteiro, porque não há normativa nenhuma no mundo tão, Tão perfeita, perfeita, ou tão próxima da tão perfeita. próxima da perfeição, porque pensou em tudo. Tanto que diz assim, olha, todo mundo tem que cuidar da criança. Na verdade, ele traz em centenas de artigos, o que uma tribo africana fala em uma única frase. Hum, É necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. olha que legal. E Muito aí, bom. com isso, ele diz que todo mundo é responsável pela criança. Todo mundo, o Estado,
a família e a sociedade. Isso o ECA Maravilha. fala em centenas de artigos. Sim, maravilhoso. E os africanos falam, é necessário uma aldeia inteira Para para cuidar, educar uma para educar. criança. E eu fico pensando, é claro que precisa que todo mundo cuide da criança, como é essa frase, né? Mas instituições como a Martech, por exemplo, que estão aí atuando na sociedade, abrindo as portas para a educação, para o princípio, né, para o início profissional dos jovens e adolescentes e tal, essa instituição tem uma voz muito alta, né, tem uma voz muito forte na formação dessa criança. Ô, Ana, como é que funciona exatamente a aprendizagem profissional? Assim, você poderia dizer para a gente, pela sua experiência, os benefícios que ela traz para a gente, para a sociedade em geral, mas de forma especial para os adolescentes? Os adolescentes, nós temos formação gratuita para eles. Eles entram, eles podem aprender a fazer currículo, uma formação de comunicação, como se comunicar. Eles podem ter informática, Word, Excel, PowerPoint, totalmente gratuito. E logo após a gente encaminha para as vagas que as empresas precisam contratar a aprendizagem. E só voltando um pouquinho, o ECA tem muitas pessoas que falam assim, então, agora o menino está aí na rua, é culpa do ECA. Todo mundo fala isso. Já ouviram? Eu já ouvi várias vezes. Eu também já ouvi. Então, o menino está na rua, é culpa do ECA. O menino faz coisa errada por causa do ECA. O menino não pode fazer isso, é por causa do ECA. Na realidade, não tem o conhecimento, como a doutora falou, da legislação, do ECA, do estatuto. Se todos tivéssemos um conhecimento sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, não estaríamos falando do ECA. E eu penso que instituições como a Martech também caminham mais ou menos lado a lado com o ECA, porque é a porta de entrada para que os adolescentes não se sintam vulneráveis à rua por causa do ECA, digamos assim, e ao invés de ser explorado, ao invés de ir para um trabalho informal, ao invés de ser escravizado por alguém, que vá para uma instituição como a Martech, vá se formar e se preparar para ir para o mercado de trabalho já com uma formação, não é, doutora? Isso é fundamental. O papel da Martech, o papel das instituições no ECA é o trabalho em rede. Imagina, o garoto e a garota entram numa instituição de aprendizagem porque sai de lá daqui a 2 anos com ofício. E aí, aquele ciclo de pobreza que a gente mencionou, ele está rompido. Ele sai marceneiro, ele sai um mecânico, ele sai um operador de telecomunicações. E uma coisa que chama a atenção, que a Ana disse, que abre a cabeça de tal forma que alguns deles dizem, olha, eu vou para a universidade. E o que não aconteceria antes da experiência de estar na Martech? Eu posso citar um exemplo da USP que a gente tem? Então, a gente tem um projeto da usina Bazan e da usina Bela Vista, a quem, de novo, eu agradeço publicamente, que chama Projeto Aprendiz Social, Cota Social. A usina não pode deixar os aprendizes lá, embora seja obrigada a contratar por aprendizagem, é lei. Então, ela cede, contrata os aprendizes, paga os aprendizes e cede para a USP, que é onde eles trabalham. Esses aprendizes entram lá e trabalham em várias faculdades da USP. Eles são muito pobres, né? Porque o critério é vulnerabilidade social, são muito pobres. E entram lá sem saber fazer. E tem vários agora querendo fazer universidade, querem ser médicos, querem ser biólogos, olha que coisa, eles querem ser físicos, químicos. O que a Martech, o que o Senac, o que nós fazemos trabalhando em rede, sendo a aldeia desses garotos, dessas garotas, é possibilitar que o garoto pobre sonhe. Exatamente. O que eles estavam fazendo lá nas comunidades? Flertando com o crime, flertando com a droga, com a drogadização. Agora eles estão flertando, sonhando ser os pianos. É isso que nós, enquanto aldeia, estamos fazendo com esses garotos. O meu filho sonha, o meu filho sonhou, o meu filho fez faculdade. Nós estamos oportunizando, enquanto aldeia, que esses garotos, e alguns deles já estão fazendo faculdade, inclusive na USP. Tem um fazendo nutrição na USP. Agora, a gente também, Ana, quando você disse
muitas pessoas dizem assim, essa criança tá na rua por causa do ECA, é porque isso aqui acontece por causa do ECA, aquilo acontece, a falta de conhecimento da legislação. Isso me parece que vulnerabiliza um pouco o ECA em si, Sim, né? sim. Coloca o ECA numa situação, não digo situação difícil, mas diante dos olhos do grande público, o que se precisaria fazer, doutora? Você já imaginou quais são as ações que a gente deveria fazer para garantir com efetividade que o ECA seja respeitado, especialmente no que diz respeito ao trabalho e a aprendizagem nesse equilíbrio? Eu penso que a gente está fazendo isso agora. Por exemplo, hoje é o segundo evento que eu e a Ana vamos juntas. Você me perguntou como é que eu encontro o horário No na horário, agenda. Assim, hoje são 2, amanhã são 3. Só consciência. E aí eu tento criar tempo. Porque não tem. Esse nosso podcast que estamos fazendo vai ficar no ar várias vezes, e todas as vezes que alguém ouvir, eu vi assistir. vai se conscientizar de que é mentira dizer que a culpa é do ECA e vai passar para frente. No almoço de domingo, vai tentar convencer quem mentir. Então, é assim: é educação que liberta, é educação que conscientiza. Não tem dúvida. Então, nós estamos num mito de que viveu durante muitos anos. Eu preciso te dizer que as naus que vieram para o Brasil vieram explorando trabalho infantil de crianças vulneráveis na Europa. Sim. Então, nós estamos convivendo com isso há 500 anos. 500 anos, Sim. exatamente. Né? Tem só 35 anos que o ECA existe. Que o ECA existe. Agora, é lógico que como juíza e como defensora das leis e da Constituição Federal, e como uma pessoa que precisa ter, uma profissional que precisa ter conhecimento das leis e julga isso e trabalha para que elas sejam aplicadas com efetividade, fica aqui uma pergunta: como é que de fora a senhora enxerga isso? Existe, por exemplo, falhas? A senhora percebe que existe falhas na aplicação prática das leis do ECA, enquanto a senhora olhando de longe, fala, aquilo não podia ser daquele jeito, aquilo tinha que ser diferente, apesar do julgamento, apesar de tudo que nós fizemos, que os magistrados trabalharam para o cumprimento da lei, isso poderia ter sido feito diferente. A senhora consegue perceber falhas na aplicação das leis do ECA? Eu percebo falha nas denúncias. Eu acho que o aparato, as leis são muito boas, né? Tanto que quando eu viajo para fora, eu escuto os elogios, né? O que eu vejo assim, eu vejo as pessoas com dúvidas sobre denunciar. E daí tá o Disque 100, que você pode fazer denúncia anônima, você não precisa se identificar. As pessoas têm os mitos. Ainda as pessoas acreditam, né? Algumas pessoas ainda acreditam que trabalhar é melhor. A gente ainda não consegue identificar o trabalho infantil na casa doméstico. As pessoas ainda têm aquele mito: tá vindo, é como se fosse da minha família, aquela pessoa que está trabalhando em casa. Então eu vejo a dificuldade da denúncia. Quanto mais nós falarmos sobre isso, tirarmos esse problema de debaixo do tapete, mais vai naturalizar essa conversa de que ela não é uma da família, ela está trabalhando para você, né? Isso é uma relação de exploração do trabalho infantil. Legislação nós temos boas, muito boa. Como é que a gente pode se comportar, doutora? Por exemplo, como é que a gente denuncia? Aonde que a gente liga? Com quem a gente fala? Precisa se identificar? Não precisa se identificar? Explana para a gente quais são as ações que a sociedade em si pode fazer para ajudar nesse processo. A pior delas é da esmola. Dar esmola. Eu sei que muitos somos cristãos, eu inclusive, mas a pior delas é da esmola. Você retroalimenta essa criança estar na rua, essa criança está vendendo pano de prato, essa criança está vendendo frutas, balas. Pior atitude. Aquele sentimento de que a criança pode estar com fome não pode dominar a gente. Isso é um sentimento cristão, volto a dizer, eu também sou cristã, retroalimenta o adulto que está explorando o trabalho dessa criança. Sim. Nós temos o conselho tutelar, nós somos a aldeia dessa criança, denuncie que vai ter gente que vai buscar essa criança. Tem política pública, o Estado tem que se responsabilizar por essa criança. Tem um telefone? Disque 100. Disque 100. Disque 100. O Fórum da Erradicação do Trabalho Infantil, o Juizado Especial da Infância e Adolescência está em todas as redes sociais.
todas as redes sociais. E o fórum se reúne toda última sexta-feira do mês no Senac, na Rua Capitão Salomão. Sim. Então você não precisa se identificar. Se quiser se unir à nossa aldeia, toda última sexta-feira do mês no Senac da Rua Capitão Salomão. Muitas coisas foram feitas, viu, Gera, já em Ribeirão. Sim. Nós não estamos vendo mais adolescentes na rua, graças ao trabalho em rede, ao trabalho do fórum, ao trabalho da doutora Márcia. Detectam, Ana, vocês conseguem detectar, por exemplo, crianças que estão sendo exploradas pelos próprios pais? Sim. Os próprios pais colocando as crianças para trabalhar, os adolescentes muito para comum. trabalhar, e ficar por trás disso, muito só porque comum. a senhora falou alguma coisa mais ou menos parecido com isso, me chamou a atenção. Eu fico imaginando, é que nós temos como referência o comportamento nosso, né? Então é difícil a gente entender Tem como é mais, que funciona isso. Vocês entendem bem porque vocês estão envolvidas com isso. acontecem muito mais do que vocês pensam. Pensam, né? Toda semana a gente tem uma dificuldade com os pais, com os adolescentes, os pais que querem que ele trabalhe e não é isso que ele quer. Então tem. Por exemplo, se um pai explora ou coloca o filho para trabalhar, estando explorando, ainda que ele não considere essa expressão de Uhum. exploração, ele acha que isso está correto. Uma instituição como a Martec, por exemplo, que abre espaço para esse adolescente se formar, e ainda que exista o espaço, ainda que exista a legislação, ainda que esse pai resiste a isso. Existe. Existe e às vezes acaba acontecendo dentro da instituição. E às vezes a gente tem que tomar medidas com a rede, que é onde a gente chama conselho tutelar. Então existe dentro da instituição. Isso acaba indo dentro da instituição. Com adolescentes que às vezes, como que eu poderia dizer, doutor? Eles são administrados pelos pais, eles são forçados ou coagidos, não sei se é essa a palavra, doutora, coagido a fazer coisas que os pais querem e ele não. Baseados naquele mito de que não tem problema trabalhar. Exatamente. Então, é um mito que não tem problema em trabalhar e também baseado muitas vezes, eu acredito, que na necessidade efetiva, né? Necessidade financeira efetiva, que precisa de alguma renda. E às vezes uma criança vendendo pano de prato no sinal produz muito mais resultados do que o próprio pai tentar vender esse pano de prato, que ele poderia não conseguir fazer isso, e enquanto criança sensibiliza muito mais, né? E o pai então vai e tira proveito disso. E aí nós temos aí ações da justiça para que isso possa ser impedido, né? Ou que pelo menos precisa ser conscientizado, né? Tem o Ministério Público Estadual da Infância e Adolescência, tem o juiz da Infância e Adolescência, porque aí já não é minha área, mas tem estaduais relacionados com a infância, né? Doutora, e punições para isso, por exemplo, para pais ou adultos que voltam a fazer isso e que não observam as regras? O promotor da infância, ele é um profissional muito rígido. Tem várias punições. Em última instância, esse pai pode até perder a guarda. Em última instância, ele pode até perder a guarda. Porque o pai pode estar trabalhando contra as regras do Estatuto da Criança e Adolescente. Pode estar sendo prejudicial para a formação do filho. Para a formação do filho. Não é o que o ECA pede, nem defende, porque o contato com o pai é o primordial, mas se tiver, em última instância, prejudicando tanto o filho, pode ser uma medida a ser tomada. Sim, porque aparecem pais lá que às vezes, olha, meu filho, eu preciso colocar meu filho para trabalhar. Ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar a família. E a gente olha para o pai, mas ele não está nem estudando. Quer dizer, ele está... Cadê o ECA? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá direito a ele, a escola? Ele precisa estudar. Então, são várias situações, Vera, que ali você coloca você começa a questionar os pais e eles mesmos não sabem responder para a gente. Ele precisa trabalhar, mas ele precisa trabalhar como? Agora nós temos aí o ECA,
que regula, né? Ou pelo menos que está aí para fazer essa regulação. E temos instituições como a Martec, que abre vagas para a formação dos jovens e adolescentes, paralelamente a isso, cadastra empresas, que, aliás, eu quero até falar com você, empresário, para você procurar a Martec para fazer o seu cadastro, o cadastro da sua empresa, e você pode ser um gerador de vagas para E adolescentes sonhos. e jovens, E e sonhos. gerador de sonhos. Agora, eu acredito que nessa mecânica toda, entre a regulamentação, né, que é a legislação, entre a produção de vagas e a proximidade das empresas que vêm oferecer essas vagas, deve existir muitas dificuldades para se equalizar, para fazer isso tudo dar certo. É possível narrar para a gente aqui algumas dessas dificuldades, para que a gente tenha ideia de o que é que vocês enfrentam no dia a dia? Dificuldades são muitas. Uma delas é a empresa se conscientizar da formação desse adolescente. Ela precisa se conscientizar que a aprendizagem é uma formação e não é um trabalho. A maioria das empresas acham que o adolescente já tem que iniciar trabalhando, fazendo e acontecendo. E não é assim. Ele tem um período de aprendizagem, então ele tem que se adaptar. Porque ele tem 14, 15 anos. É preciso que a empresa tenha consciência que ela não está gerando um emprego, ela É, está gerando formação. uma oportunidade de formação para um cidadão, não Para um é? cidadão. É, Então, além de entrar a aprendizagem, entra o lado social dessa empresa. Que ela exato. precisa olhar, ter outros olhos com o adolescente, olhar como empresa formadora e não como empresa empregadora. Sim. Os primeiros meses são mais difíceis. Sim. Em compensação, essa é uma mão de obra completamente aderente. Sim. Depois dos primeiros meses, são os primeiros meses muito movediços de adaptação, o adolescente, até ele aderir às regras de conveniência, de conduta, convivência, conduta são conflituosos. Depois disso, é uma mão de obra absolutamente aderente. O empresário que contrata a mão de obra de aprendiz, ele contrata mão de obra que ele ensina o método que ele quer. Ele não precisa nunca mais duvidar dessa mão de obra, porque essa mão de obra é uma mão de obra que foi feita por ele. Essa é a mão de obra que veste a camisa do empresário. Agora, ao contrário disso, Ana, por exemplo, sai um jovem lá da Martec que está sendo formado e vai para uma empresa, vai para a minha empresa trabalhar. E eu, num determinado momento, acho que posso passar a explorar essa eu estou me colocando aqui na situação de réu, aqui, na frente da juíza, estou me colocando na situação de réu. E a empresa começa a explorar esse garoto ou essa garota, ainda que esteja envolvido com o programa. Doutora, tem uma forma de fiscalização, porque digamos que não acontece, Gira, nem segue essa pergunta. É verdade, é verdade. A Martec, uma das exigências da validade do contrato é a supervisão continuada desse contrato. Então, é isso que eu quero saber. Existe um mecanismo para que isso não aconteça? Supervisão continuada, eles estão lá diuturnamente no contrato. A Martec faz isso? Todas as notas, por isso ótimo. É isso que eu queria saber. É. Porque se o jovem vai para a empresa se dispor a aprender e de qualquer forma trabalhar também, se não há risco, então não tem esse risco porque a Martec não tira os olhos. Nem ela, nem nenhuma outra. Nem nenhuma outra. Agora nós tivemos férias de julho ou férias de janeiro ou dezembro. As empresas ligam e falam assim: ai, Ana, eu esqueci, o menino está trabalhando o dia todo. Não pode. A gente vai na empresa, faz os acompanhamentos. Olha, não pode, ele não pode trabalhar o dia todo. Só porque não está na... Não, só porque não está na só porque não está na escola. entendi. E tem o outro lado. A Martec, por força de lei, a Martec acompanha, assim como as outras entidades formadoras. E tem o outro lado, para não deixar que a empresa explore. Mas tem o outro lado, a empresa não tem nenhum trabalho. A empresa só tem o trabalho de pagar salários e assinar a carteira. Todo o imbróglio da manutenção do contrato é deles. O empresário que contrata pode ficar tranquilo. Todos os problemas são assumidos pela entidade de aprendizagem. Se o menino tem um problema, se o menino
tem problema com o ônibus, se o menino tem problema com o lanche, tudo é É tudo deles. da instituição. Então, é uma mão de obra que o empresário só tem o trabalho de ensinar o ofício. É um contrato de ganha e É ganha. É maravilhoso isso, né? Porque maravilhoso. você não só oferece, a instituição não só oferece a mão de obra e a oportunidade de formação para aquele jovem, Sim, como ela tem, a empresa tem por trás toda a segurança toda a parte legal. da instituição que tá organizando Outro dia isso. eu ouvi de um empresário, quando ele assumiu o aprendiz como empregado dele, acabou, ele me disse assim, eu era feliz e não sabia. Eu Ah, agora vou ter que fazer tudo, eu era feliz e não É sabia. verdade. não, mas Elas fazem tudo. pelo menos ele está com uma pessoa que Agora, ele sabe que é absolutamente bem eu formada. ensinei esse jovem a fazer o trabalho do jeito que eu quero. Eu não tenho que ir no mercado, pegar um empregado caro, cheio de É. vício. Ele sabe fazer do jeito que eu E gosto. sabe que num outro episódio, doutora, que a gente gravou aqui com a Ana fez uma narrativa, e você pode encontrar esse episódio aí no nosso canal, de jovens que saíram da Martec e foram trabalhar numa empresa e depois montaram a sua própria empresa ou compraram aquela empresa que ele trabalhava. É uma história fabulosa, é uma história Muitas histórias de fenomenal. sucesso. E tudo isso graças à existência do ECA, que está por trás, dando esse apoio, regulando essa atividade, não é? Exatamente. Eu queria pedir para vocês duas deixarem uma mensagem especial para os nossos internautas e espectadores aqui do nosso podcast, uma mensagem que seja voltada, ou que toque os corações, ou que toque os empresários, e que toquem os pais e os jovens, para que a gente possa utilizar também esse podcast como uma ferramenta eficiente de atrair essas empresas a gerarem vagas e atrair esses jovens a irem, através da instituição, se formando para uma nova sociedade. Ana. Para as empresas, você que é empresário, quer uma formação, que é direcionada, quer um futuro profissional, nós fazemos essa formação desse adolescente, acreditando que ele vai ser o futuro profissional, que vai contribuir muito para a sua empresa. E os adolescentes que querem fazer a inscrição, nós estamos com vagas abertas, que agora, em agosto, nós temos várias empresas contratando a aprendizagem. Por favor, vão até a Martec, tem aí nas nossas redes sociais, façam a inscrição que a gente vai conseguir encaminhar você para uma vaga de empresa boa, com formação, com acompanhamento. Vamos te ajudar bastante. Que bom. Doutora, do ponto de vista, olhando à sombra da lei, não é? Olhando à sombra do ECA, olhando à sombra da Constituição Federal do nosso país, como juíza que está sempre julgando e envolvida com isso, eu tenho certeza que a senhora tem aí uma mensagem para os pais, para os jovens, para as empresas, especialmente para as empresas, que elas nos tragam novas vagas, né? É verdade. Para você, empresário, empresária, a legislação, você sabe, a legislação exige o cumprimento da cota na contratação de aprendizes. É uma obrigação legal. Mas por tudo que nós vimos nos 2 episódios, tem outra relevância na contratação de aprendizes, transformar vidas. Eu te contei meu exemplo, transformei várias vidas. Contrate aprendizes também por isso. Ajude a transformação de outras vidas. Ajude crianças vulneráveis a sonhar com futuros melhores. Você estará contratando mão de obra da forma que sua empresa precisa, possibilitando que esses jovens sonhem e possibilitando um futuro melhor para todo mundo. A contratação de aprendiz é um jogo de ganha-ganha. A sociedade ganha, o país ganha, sua empresa ganha. Você não tem nada a perder, muito pelo contrário. Você e sua empresa vai ganhar bastante. Procure uma empresa, uma entidade de formação boa. Você terá todas no site do Fórum pela Erradicação do Trabalho Infantil. Estou esperando você lá. Que bom. E é tão bom a gente saber que lá na frente
quando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos estiverem vivendo numa sociedade mais equilibrada e menos exploradora do trabalho infantil e do adolescente, que seja tudo mais, que eles possam saber, o meu avô, a minha avó, a minha tia, eles trabalharam para que hoje fosse assim, porque antigamente eles exploravam as crianças, e é muito bom saber que profissionais assim, profissional da área jurídica, legal, profissionais que se propõem a encabeçar, fundar e encabeçar instituições que façam isso. E até eu me sinto orgulhoso aqui no nosso podcast, abrindo espaço e batendo papo com vocês, também dando de alguma forma contribuição, pelo menos para a divulgação do trabalho de vocês. Nós agradecemos muito. Agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso podcast. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho da Martec. Antes de falar tchau para os nossos espectadores, eu queria deixar o microfone aberto para que vocês façam suas considerações finais e façam aí os seus convites. Enfim, fique à vontade, estamos em casa. Quanto a mim, eu agradeço demais o convite que me foi feito, cada oportunidade de falar pela erradicação do trabalho infantil, é um agradecimento que faço, um convite à população para que não deixe de denunciar, Disque 100, é gratuito e é anônimo. Eu agradeço o espaço, me sinto honrada por ocupá-lo. Muito obrigada. Quero agradecer a doutora Márcia, está sempre disponível, sempre fazendo um excelente trabalho conosco, com a Martec, sempre disponível, está sempre levando o conhecimento dela para a gente. Quero agradecer, façam suas inscrições, os adolescentes, as empresas nos procurem, a gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês. Agradeço demais. Muito obrigado a vocês duas, obrigado a vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando pelo celular, pelo computador, seja lá por onde for. Muitíssimo obrigado, a sua companhia é sempre muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, assinale o sininho. Toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você vai receber aí uma notificação. Um grande abraço a você, aproveitem este episódio e aproveitem também o episódio anterior. Se você não assistiu, vai lá, porque nós temos muito papo lá, muita conversa a respeito desse assunto. Grande abraço a todos vocês. Tchau.